amigos e amigas. Nessa terça-feira, 30 de setembro, o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo está em festa porque celebramos o nosso padroeiro São Jerônimo. Ele que é o padroeiro de todos aqueles que se dedicam ao estudo, ao ensinamento, à pregação em relação à Sagrada Escritura. Ele que dizia que desconhecer a Sagrada Escritura equivale a desconhecer o próprio Cristo. Muito bem, então nesta festa gostaria também de deixar duas sugestões para quem desejasse conhecer melhor o nosso São Jerônimo. Então, no início desse nosso grupo, por volta de 2020, celebrando 1600 anos da morte de São Jerônimo, o professor Leonardo Agostini publicou um vídeo no YouTube de cerca de 30 minutos, justamente apresentando em modo detalhado toda a trajetória de São Jerônimo. Então procurem lá no YouTube, Leonardo Agostini, São Jerônimo. Muito bem. Por outro lado, naquele mesmo ano, o Papa Francisco publicou uma carta apostólica muito bonita, muito completa, sobre São Jerônimo, né? Chamada Scripturae Sacrae Affectus, né? O afeto, o amor pela Sagrada Escritura. Procurem também no YouTube, no Google, né? Ou, enfim, nos motores que buscam os sites, e certamente vocês irão encontrar também a carta do Papa Francisco. A imagem que está aqui atrás é de Belém, junto à Gruta da Natividade, junto à atual Basílica da Natividade, porque foi naqueles locais que São Jerônimo passou muitos anos traduzindo as Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, do hebraico para o latim, né, que era a língua do Império Romano, né, e aquela que se chamou, então, a Vulgata, uma versão de referência para a igreja de rito latino, para a igreja de Roma, ao longo dos séculos. Muito bem. Dito isso, vamos ser fiéis a São Jerônimo e vamos comentar o evangelho do dia de hoje. Muito bem. Então, o evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. E vemos Jesus num momento crucial do seu ministério. Por quê? Até aqui nós o vimos, então, vivendo todo o seu ministério na Galileia, todas as suas pequenas cidades, vilas, junto ao mar da Galileia. Agora, ele começa o caminho na direção de Jerusalém. E não era nada fácil subir para Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém significaria sofrimento, cruz, morte. Então, a parte humana de Jesus não teria ido para Jerusalém, né? Como todos os seres humanos, e Jesus se fez carne e habitou entre nós, também nós temos esse espírito de autoproteção. Por isso que, para realizar a vontade do Pai, Jesus precisa decidir-se firmemente a ir na direção de Jerusalém. E o texto grego justamente usa palavras assim bastante significativas, porque a tradução diz decidiu-se firmemente, mas o texto grego diz assim que ele firmou o rosto, endureceu o rosto na direção de Jerusalém. Como dizer, a vontade humana dele não teria ido para Jerusalém, mas diante do discernimento que essa era a vontade do Pai, a vontade de Deus, então ele começa o caminho para Jerusalém. Também tem um detalhe teológico, porque é dito assim: quando completaram-se os dias para a ascensão, né? Por um lado é para a subida na direção de Jerusalém, mas tem também esse aspecto teológico da plenitude desta subida, que será a ascensão aos céus, depois da ressurreição, a ascensão aos céus, assim como nós lemos
no último capítulo de Lucas, capítulo 24, no finalzinho, e também no início dos Atos dos Apóstolos, a narrativa da ascensão, né? Muito bem. E Jesus, começando essa caminhada, já encontra dificuldades, porque passando desejando entrar numa vila de samaritanos, os samaritanos não acolhem Jesus, os seus apóstolos, as mulheres que os acompanhavam, porque estavam indo para Jerusalém. E entre samaritanos e judeus há uma forte animosidade. Nós podemos ver justamente na parábola que nós escutamos logo em seguida, no capítulo 10, a parábola do samaritano misericordioso, onde também esse elemento da animosidade, do conflito entre samaritanos e judeus, assim aparece. Porém, os discípulos, os apóstolos de Jesus desejavam que fosse tomada alguma atitude violenta. Jesus diz, não, vamos adiante, né? Ou seja, Jesus não se deixa desanimar por essas dificuldades e nem se coloca aí a realizar algum tipo de atitude negativa em relação àqueles que não o acolhem, não acolhem o seu grupo. Aqui nós lembramos também de São Jerônimo, quando vocês assistirem também esse vídeo que eu sugeri, ou lerem a carta, irão perceber também como São Jerônimo passou por tantas dificuldades, e nós também, certamente, no percurso de nossa vida, já temos encontrado tantos percalços, tantas dificuldades, e aqui o exemplo de Jesus que firma o rosto na direção de Jerusalém e diante das dificuldades continua, né? Certamente é um forte exemplo, um forte encorajamento para cada um de nós. Gostaria também de indicar que esse caminho que começa agora em 9:51 irá, assim, do ponto de vista da narrativa de Lucas, irá até praticamente o capítulo 19, né? Ou seja, são 10 capítulos nos quais Jesus, apóstolos, as mulheres que os acompanhavam, vão percorrendo este caminho. E de vez em quando, para que o leitor não esqueça que o grupo está seguindo para Jerusalém, de vez em quando Lucas diz, estavam subindo na direção de Jerusalém. E vejam só, se nós pegarmos Marcos, Mateus, a narrativa do caminho entre a Galileia e Jerusalém é uma narrativa muito breve, né? É uma narrativa muito breve. Marcos utiliza o quê? Um capítulo. Lucas, ao invés, utiliza cerca de 10 capítulos. Por quê? Porque na teologia de Lucas, é no caminho que Jesus vai ensinando os seus apóstolos, seus discípulos e discípulas, né? É na caminhada. É também na caminhada da vida que Jesus vai nos ensinando o caminho que leva ao Pai, o caminho do Evangelho, né? O caminho para a construção do reino de Deus. Então também nós disponhamos-nos a começar esse percurso com Jesus na direção de Jerusalém, de modo que, enfim, nas próximas semanas, na medida em que formos escutando o Evangelho de Lucas, também nós iremos percorrendo esse caminho com Jesus, deixando-nos ensinar pelo Mestre, até que então chegaremos com ele em Jerusalém. Eu gostaria de desejar que todos vocês tenham um excelente dia, que a palavra de Deus vos fortaleça e que São Jerônimo interceda por nós para que o nosso afeto, o nosso amor pelas Sagradas Escrituras, cultivado a cada novo dia, também com a ajuda desse nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, aconteça. Tenham todos um bom e abençoado dia.